Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, mais uma vez estou aqui fazendo uma conversa, trazendo a arte, pulsando literatura, promoção da vida, saúde mental. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar esse momento com vocês com a Irene Fernandes dos Santos, da Capós, né? Aqui de Santa Maria, então, a Casa do Poeta, que vai estar falando um pouquinho sobre os livros dela, né? Contando um pouco da sua trajetória, né? Como escritora. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando por aqui ainda não se inscreveu no canal, ali se inscreva, ative as notificações, para que assim, sempre que um novo vídeo seja postado, vocês possam estar recebendo. Então, Dona Irene, seja bem-vinda ao canal. Obrigada, é um prazer estar participando, receber este convite tão honroso. Estou aqui à disposição. Eu sou Irene Fernandes, ela já falou meu nome, participo há 22 anos da Casa do Poeta, desde a fundação, sou uma das associadas fundadoras e também participo da Academia Academia Internacional de Letras e Artes e Ciências de Cruz Alta, a Alpas 21. E estamos aqui na Feira do Livro deste ano, com a nossa banca da Capósme, número 18, à disposição de todo mundo que queira adquirir os nossos livros. Que bacana, Dona Irene, assim, é muito bom quando a gente pode chegar numa cidade, né, participar de uma feira do livro, né? Não sei muito bem em que momento vai estar o vídeo aqui disponível, mas acho que é muito importante a gente poder cada vez mais estar fomentando as feiras do livro, participando das feiras, buscando assim conhecer as obras, principalmente os assim, autores locais, né? Que tem ali, que estão fazendo um trabalho. Por exemplo, Santa Maria tem muitos escritores. Eu comecei a tomar muito contato com Santa Maria Sim. desde o ano passado, onde eu conheci, né, uma escritora e um escritor daqui, que a gente começou a poder pensar algumas coisas interessantes, enfim. E vindo aqui esse ano é um imenso prazer, né? Poder ver que tem tanta gente que produz literatura, que fomenta a literatura. A senhora está trazendo, né, que há 22 anos a senhora é uma das sócias fundadoras da Capós. É uma trajetória. Sim, nós, assim, a Feira do Livro tem sido um momento de muito congraçamento, porque Santa Maria, além dos autores naturais daqui, nós temos muitos dos municípios arredores que vêm para Santa Maria, ou se radicaram aqui, que hoje a gente nem sabe se são naturais de Santa Maria, às vezes a gente descobre que não são nascidos aqui, mas enraizaram aqui. E mesmo na Casa do Poeta nós temos muitos que são de fora. E sempre lembro também os nossos ex-presidentes, inclusive um acho que vai conversar com vocês, que é o Birajara, que foi o nosso primeiro presidente. E depois foram passando vários e a Casa do Poeta hoje é uma entidade assim muito produtiva em termos de produção literária. E tanto é que nós estamos, não sei se a nossa presidente, a Denise Reis, já falou, nós estamos com essa antologia, que já são, acho que umas 22, antes era as Confraria em Verso. E tiveram 17 edições, e teve também uma revista, Fora da Asa, foi muito bonita essa revista, ilustrada, que foi a 18ª da produção. E depois o Elas por Elas, que eu acho que a Denise já falou, que se transformaram neste ano Elas e Eles, em Metamorfose. E todas as nossas antologias eu participo. Então eu fico muito feliz. E além das antologias da Casa do Poeta, eu participo também de todas as antologias da Casa de São Pedro,
porque a Casa do Poeta de São Pedro, ela é uma filha nossa. Foi a partir da Casa do Poeta de Santa Maria que foi criada a de São Pedro, que é hoje presidida, eu acho que sempre foi pelo Moisés, grande autor, compositor, historiador, letrista. Depois tu vai falar um dia com ele. E a gente espera, né? A gente tem às vezes combinado, não tem dado certo ainda, mas uma hora vai dar, né? Do Moisés estar aqui, podendo falar também sobre essa história, né? E sobre a Casa do Poeta de São Pedro, né? Porque é muito importante, assim, existem espaços que vão abrindo outras possibilidades e outros vão se somando nesse percurso, que é de fomentar a cultura e que é essencial para todos nós. É uma, assim, uma expansão da nossa casa. Agora eu lembrei também que nós tivemos o penúltimo presidente, foi o Giovanni Pasini, que por se habilitar, ele foi transferido para Belém do Pará. Ele vai vir na feira. E foi através dele, que é santiaguense, que foi criada também a Casa do Poeta de Santiago, que é aqui da próxima, Santa Maria. Então são duas que a gente considera filhos da nossa Capozme. E é essa expansão assim que é muito interessante. E a Feira do Livro é um momento assim de integração, de reencontro com os autores de fora, que são nossos amigos, que fazem intercâmbio conosco de livros. E eu já posso falar então da nossa, porque eu sou do departamento de biblioteca da Casa do Poeta. Eu e mais duas colegas que não estão aqui, porque uma está fazendo a cirurgia e não veio. E a gente tem um acervo muito bonito, eu não sei se já foi conversado. Eu conheci o acervo, né? Vou estar colocando até algumas fotos, né? É o nosso patrono, a viúva dele, eu acho que ela falou, a presidente, que doou assim uma riqueza de livros. E temos assim vários livros que são intercambiados, assim, quando a gente vai em eventos, sempre a gente leva os nossos, recebe dos outros. Isso é uma questão assim muito bacana, né, Irene? Eu tenho vivido nesses últimos tempos e de fato, né, com a questão do canal, com a questão das feiras de livro, né, conhecendo muitas escritoras, muitos escritores. E uma coisa que tem me chamado muita atenção e que é uma potência, de fato, é essa troca, né? A gente troca muito livros, né? Isso então, é muito bom. Enriquecedor, né? Porque assim, os nossos livros estão indo para outras mãos, né? Que vão ter olhares, e também a gente está recebendo obras e também vai ter um olhar sobre aquelas obras, né? Isso tem sido para mim assim uma aprendizagem tremenda, né? O quanto que existe nessa relação, né, entre os escritores e escritoras. Que além de conhecer a obra, a gente conhece o autor. E aquele contato, aquela troca, depois nos leva a até novos projetos. Mas eu acho que eu vou falar assim de um projeto que a Casa do Poeta também desenvolve, que eu me sinto muito feliz em participar, de ter criado o meu projeto a partir da casa, que é o trabalho que nós fazemos nas escolas. E eu tenho colegas assim que foram convidados para ser padrinhos da escola, o professor Aurício Dati e vários outros, e eu só consegui aceitar esse convite há uns 4 ou 5 anos atrás, quando eu me aposentei, porque além de eu ser professora em escolas de vários níveis, eu comecei em uma escola do interior, como professora daquelas escolinhas que tinham todas as classes, e depois eu trabalhei numa escola que no tempo era grupo escolar, e depois no estado trabalhei numa escola de primeiro e segundo graus, sou professor da história. Tive pouco tempo aí no magistério estadual porque eu fui cedida para o município de Santa Maria. E nesse município de Santa Maria eu criei um projeto de aglutinação de escolas que estavam fechando por falta de alunos, porque no interior, muitas escolas estavam fechando. E a gente criou um projeto de núcleo escolar
que eu fiz minha dissertação de mestrado, inclusive avaliando esse projeto, e quando eu me aposentei, eu trabalhei mais 20 anos na universidade. Quando eu me aposentei da universidade, eu tinha um grande sonho, que era voltar com voluntário na escola. E foi na Casa do Poeta que eu consegui criar um projeto que é a Magia da Leitura Infantil, onde eu conto historinhas, eu faço brincadeiras com as crianças, e foi a partir desse projeto que eu me criei coragem para editar alguns livros da história infantil, porque eu já participava, já falei que todas as antologias da casa eu participei, todas as da Casa do Poeta eu participo, várias da Alpas, desde quando eu comecei a fazer parte como acadêmica da Alpas, e aí eu me entusiasmei em mandar uma primeira história que eu só contava para as crianças nas escolas. Aí eu aconselho das colegas, elas disseram: Irene, tem um projeto da Academia Santamariense de Letras que é para autores que ainda não têm obra infantil publicada. E me convidaram para participar, para me inscrever. E eu tive a grande felicidade de ser a vencedora em 2016, no sexto, na sexta edição desse concurso, e foi o meu primeiro livro. Então, esse livro aqui é a estreia da literatura infantil, porque eu tinha histórias, mas eu não mandava para ninguém, eu só contava nas escolas, nas minhas escolas afiliadas de leitura. E uma dessas escolas, então, ganhou, e o ilustrador também foi assim escolhido através de concurso. É muito interessante. Eu não sou da Academia Santamariense de Letras, mas eles têm um trabalho muito interligado conosco. E esse foi, então, 2016, esse Dona Voz e seus dois filhotes. Eu não vou contar a história, mas eu não tenho como colocar à venda, porque a gente recebeu como prêmio os livros para nós distribuirmos, e os meus eu só fiquei com esse. Olha só. Hoje não, dia 10, por exemplo, a nossa presidente da Casa do Poeta, ela teve a felicidade de ganhar o ano passado. Então, são distribuídos cada ano gratuitamente. Bacana. E vão ser distribuídos aqui na feira no dia 10. Olha que legal, né? E esse meu aqui é a minha estreia. Ai, olha só. É uma pena que não pode ser, que não tem mais, assim, para poder estar comercializando. É muito interessante a perspectiva de estar doando os livros. Os 50 que eu ganhei de prêmio, eu doei todos para as escolas do interior, porque aqui as da cidade ganham da academia, mas aquelas escolinhas que eu conheci no meu tempo de magistério, eu entreguei para elas, então eu só fiquei com... Fiquei curiosíssima para ler a história. Ela é a minha história premiada. Olha, muito legal. Depois eu fiz Bom, aí eu editei livros solos de poesia. Eu não sei se eu misturo mesmo. Esse aqui foi meu primeiro livro solo, porque eu também não tinha assim... é caro para fazer impressão de livros, mas quase todos os colegas da nossa Casa do Poeta já tinham livros solo, e eu ainda não tinha. Então, em 2018 eu peguei poemas, porque eu tenho muitos, desde o tempo... Eu comecei a escrever poesia, se eu contar, com 7 anos. Puxa vida! Eu era alfabetizada já, numa escola do interior, assim, lembro assim, da minha primeira poesia. Porque o meu pai, apesar de ser um senhor assim bem simples do interior, um agricultor, ele, quando trazia os produtos na cidade, ele às vezes levava livrinhos, ele levava o que chamava de décimas. E eu adorava aquilo quando ele levava, e eu não sabia nem o que era poesia, mas eu comecei a criar. E eu me lembro da minha primeira historinha, que nesse livro aqui eu tentei lembrar, a borboletinha. Claro que aqui eu dei uma ajeitada, mas eu me lembro, eu nem sei assim se eu vou achar aqui. Minha primeira produção, eu tentei... Bom, depois se eu achar, está aqui nesse livro. Depois eu procuro. Nem sei se eu botei borboletinha. Isso é muito bacana, né? Esses tempos...
mexendo também. Meu primeiro poema, Meu nos 16. Não sei se eu posso dizer ou deixo depois. Pode sim. Meu primeiro poema, meio compridinho. Olha, tinha 6 ou 7 anos, e isso não lembro bem. Aqui é a história do meu primeiro poema. Mas frequentava a escola, tinha planos já traçados, 1000 ideias na cachola e escrevia também. Certa vez, fazendo temas pertinho de uma roseira, vi pousada numa flor uma borboleta multicor, toda bordada e faceira. Vendo aprumar suas asinhas que trepidavam ao vento, veio meu pensamento, o meu primeiro poema que se recorda era assim. Ó, borboletinha, que enfeita meu jardim, tão alegre, colorida, vestidinha de cetim, não precisa ter medo, olha um pouquinho para mim. Vem conversar comigo, quero ser sua amiguinha. Vem falar de sua vidinha, me contar o segredo de como aprendeu a voar assim tão pequenininha. Eu lembro que eu criei coragem, mostrei para a professora, porque ela pedia para a gente escrever, e tu sabe que ela achou bonito. E até hoje eu lembro de um menino que sentava atrás de mim, que naquele tempo a gente nem podia sentar junto com os meninos naquelas classes duplas. Sim. Uhum. E ele riu muito, fez assim, troça, como você diz, do meu poema, e eu chorei. E eu me lembro que a professora me chamou na mesa dela e disse: tu não fica triste, tu escreveu uma poesia, tu guarda porque ela é muito bonita. E depois ela levantou da cadeira dela, da mesa, e foi falar para as crianças que quando um escrevia era bonito. E ela fez assim, e eu parei de chorar, mas até hoje eu conto e me emociono, porque eu podia ter parado de escrever, e não. E Mas depois eu comecei a escrever, e eu Mas a tenho senhora muitos teve escritos. um apoio também, né? Sim. Porque eu acho que isso é Uma é uma linda coisa professora, Sueli era o nome importante, dela. essa sensibilidade das pessoas com aquilo que a criança produz. Às vezes, aquilo que ela está produzindo para ela tem uma riqueza tão grande, um valor tão grande, que a gente precisa olhar para isso com todo carinho, porque é muito importante a gente estimular o desenho que a criança faz, né? A escrita que ela produz. Então, no meu primeiro livro, eu tinha que contar a história do meu primeiro poema. E aí eu tenho outros também, que são assim do tempo do ginásio. Olha que eu estou com 76 anos. Eu fiz o ginásio como interno no colégio. E eu era uma menina assim que eu só queria estudar. E eu tinha uma amiguinha minha que ela gostava muito do menino, e ela pedia, porque não sei, eu sempre escrevia, acho que razoavelmente bem, e ela pedia, porque a professora deu aula sobre sonetos, e eu comecei a produzir sonetos no ginásio. E a menina me dizia: Irene, cria um soneto para mim mandar para o meu namorado. E eu me tornei assim, escritora de soneto para as colegas mandar para os namorados. Então, quem lê alguns, que eu botei aqui poucos, mas tem sonetos aqui que é daquele tempo, eu até deixei uns fora, porque tem pessoas que vão dizer: Irene escrevia assim aqueles poemas apaixonados. Então tem o Amor e a Sala, que eu acho que está por aqui. E então eram encomendas. Escrevi muito soneto. Isso é uma história muito interessante, né, Helene? Porque assim, tu começa muito pequena, sim, né? Sem nem saber direito o que era aquilo, né? Alguém dá um nome para isso a partir de uma situação até que foi sofrida, que nem tu disseste, né? Talvez tu poderia ter parado ali, mas tu tivesse ao mesmo tempo que essa situação uma outra pessoa que teve a sensibilidade, que foi a tua professora, de poder te estimular, de reconhecer, né, de valorizar. E isso acaba permeando o teu processo ter sido educacional. bloqueada, mas não. Exatamente, não foi. Tanto que tu traz essa experiência de que outras pessoas começaram a reconhecer isso em ti e tu ser a pessoa que ficava escrevendo sonetos, né? E como professora também eu sempre tive, mesmo agora, quando a gente é convidada pelas escolas, porque a Casa do Poeta muitas vezes é convidada para as semanas literárias das escolas,
a gente estimula o aluno e a professora, pedindo que elas valorizem a produção. E eu fico imensamente feliz porque tem colegas que estão fazendo um trabalho mais frequente nas escolas e já estão conseguindo publicar livros com as crianças. Sabe que assim, tô falando isso, eu acho isso essencial, né? Esses tempos, mexendo em algumas coisas, algumas caixas minhas, eu encontrei os livrinhos que eram produzidos na escola do meu primeiro afilhado. Ai, que lindo. Gente, eu me emocionei profundamente de ver assim a simplicidade daqueles escritos, a potência daqueles escritos e das crianças que ainda não tinham uma escrita, da questão da composição mesmo de um desenho. Então, a gente poder fomentar isso, estimular, como muitas vezes a gente já falou hoje mesmo, né? Trazer essa perspectiva das crianças poderem desde muito cedo tomar contato. Sim. Algumas delas pode ser que isso produza muitas outras coisas, talvez outras vão ter outro percurso de arte, mas o mais importante para a gente é a gente estimular, reconhecer, valorizar. E é o que mais gratifica, eu acho, um autor, pelo menos, eu posso falar de mim e de alguns colegas, porque o autor hoje é difícil, né? Preços muito altos para gráficas e para qualquer produção artística, mas eu acho assim que saber que a gente está estimulando crianças ou professores a ter prazer pela leitura, principalmente hoje dos impressos, porque a criançada hoje eles querem mais, claro, está no tempo deles, é outra época, é a tecnologia, os games, é os jogos eletrônicos, mas mesmo na internet, se eles desenvolvem o gosto pela leitura, estimula o conhecimento, abre horizontes, e é muito. Aqui na feira mesmo é tão prazeroso ver crianças escolhendo livrinhos e sendo estimulado pela família, pelos professores. Eu é o que me realizo. Eu sou muito assim de gostar da criança e esse prazer de leitura. Claro, claro. Isso aí realiza. E eu acho que também porque a gente tem muito isso, né, Irene, de gostar, né, de andar sempre com um livro, né, que em alguns outros lugares isso é comum. Sim. Alguém está sempre com um livro. Claro, hoje nós temos uma era digital, mas muitas pessoas estão lendo realmente ali o digital. Então, algumas pessoas até me dizem, Patrícia, antes a gente andava, a gente chegou até a comentar isso na conversa com a Denise, né? Do montante de livros que a gente levava e que hoje muitas vezes tu leva um montante de livros ali no teu celular. O que é importante nisso tudo é a gente criar a cultura. Para algumas pessoas, o tocar os livros, o sentir, né, o ter uma interação com o livro é essencial. Hoje, as pessoas hoje têm uma interação digital e está tudo bem. Sim, cada um no seu tempo, com os seus gostos. Mas eu acho assim importante porque no momento que ele tem leituras, tanto essas por áudio, por vídeo, a criança, como é que ela descortina o saber, ela fica mais ativa, interativa, criativa. E eu lembrei agora, enquanto tu falavas, do tempo da pandemia, que as pessoas começaram a consumir mais livros. Foi assim espantoso o crescimento das editoras mesmo, vendendo ou produzindo material, porque o pessoal ficou confinado e a leitura os salvava da solidão. Eu me recordo de uma biblioteca comunitária que a gente já conversou aqui com a dona Teresa há um bom tempo, e ela trazia isso para a gente, do papel daquela biblioteca comunitária durante a pandemia, né? E do quanto as pessoas ligavam e pediam. Então, até para entregá-la, tinha todo um sistema, né? Porque não podia estar aberta a biblioteca,
mas ela conversava pelo telefone, separava livros e o papel daquela biblioteca para aquela comunidade. Sim. Justamente porque as pessoas não estavam podendo circular, não A própria podiam. saúde ajudou Exatamente. muito. Eu lembro de 2 escolas afiliadas minha, porque eu tenho 3 escolas afiliadas de leitura. Uma trabalha com maternal e pré-escola, assim. E a diretora, muito dinâmica, ela levava crianças que não tinham acesso ao computador, os professores iam de carro levar o lanche, são famílias pouco carentes, levavam a merenda, o lanche e um livrinho da história. Aí depois, quando elas voltavam, eu recolhia aquele livrinho que era para a família trabalhar, os pais ler a historinha para a criança, e a criança fazia os exercícios que a escola propunha e voltava com uma atividade letiva. E isso foi feito muito, e áudios também. Eu, como Sim. madrinha, por exemplo, 3 áudios, eu, sem muito saber usar o computador para me gravar, eu tive que aprender, porque elas me pediam, Irene, tem uma historinha que tu faça um áudio ou um vídeo para nos mandar. Então foi um trabalho assim que salvou muita gente, né? Sim. E ajudou na continuidade do estudo da criança. Com certeza. Foi Com muito certeza. bom. Tu falaste da biblioteca comunitária, eu lembrei desse trabalho assim com as famílias. Que é essencial, né? Eu acho que também dá suporte para as famílias poder, né, que elas consigam ser também esse esteio e esse suporte para as crianças é essencial, né? E muitas vezes é aquele momento também de interação, né? Que muitas vezes é tão difícil para a gente, né? Durante a pandemia, muitas vezes as pessoas estavam todas juntas num espaço pequeno, né? E como que se podia ir trabalhando isso, e às vezes essas ferramentas educacionais ajudavam nessa interação, né? E hoje não é porque a gente está melhor que a gente não, a gente precisa continuar cultivando o brincar, o ler, né? O escutar, assim, a gente precisa cultivar cada vez mais isso, porque isso nos torna mais capazes de lidar com as coisas da vida. Exatamente. E da pandemia, uma das histórias que eu criei foi em, acho que 2020, criei algumas historinhas para contar, para fazer o tal de vídeo. Ficou, não sei, mas elas acharam que ficou bem. E em 2021 ainda, tinha um resíduo, eu peguei uma dessas histórias e fiz esse livrinho, porque aí quando eu consegui voltar para a escola, já início de 2022, do ano passado, aí eu já levei a história que eu tinha feito áudio e ficou bonitinho, inclusive a ilustração da Denise. Olha, esse aqui eu vou legal. te dar um. Olha, que legal! Esse aqui, esse eu obrigada. trouxe de casa. Então, não é o da venda da feira. Então, ele está lá assim, também na venda. Vocês aguardem, porque eu farei a leitura aqui no canal. Me aguardem, eu vou fazer. E este ano eu estou lançando aqui na feira, muito simples, assim, a gráfica, eu procurei uma baratinha, mas a história é muito bonita. Também vou te dar um depois, tá? Gente, este ano, então, eu fiz essa eu ainda não contei lá nas escolas, mas agora, depois da feira, que ele está sendo lançado, foi lançado agora dia 3. Agora eu vou, 3 de maio, na feira, eu vou levar para as escolas para doação, para elas. Então é o Miguelito, menino que sonhava ser artista de circo. Estou te dando esse também. Muito obrigada, muito obrigada. Eu adoro, né? Eu adoro. E quem ilustrou esse livro aqui foi o mesmo que ganhou o prêmio desse aqui. Então eu reencontrei o Jô, porque na época eu nem o conhecia, já que ele ganhou a ilustração do meu. E agora ele fez, é bem bonita a ilustração. A capa que veio simplesinha, assim, porque eu procurei uma gráfica que fizesse só 100 exemplares, porque algumas não fazem um número pequeno. Claro. Não, eu vou querer depois o autógrafo, né? Tem que receber o autógrafo. Eu acho que tu tem outras pessoas para entrevistar, e eu produzi também o ano 21.
durante a pandemia, e foi publicado em 2020, mas eu só lancei ele na Feira do Livro de 2022, que é esse aqui, é poesia. E no final desse aqui, eu tenho uma série de pensamentos, um abecedário de pensamentos sobre a amizade, beleza, eu vi que tu é bem espiritualizada, esse aqui eu posso te dar um também. Olha que maravilha! Tem muitas coisas para ler pro canal. Então esse aqui foi lançado na feira do ano passado, assim, não escrevi, eu doei, assim, ou lancei, nem lembro, mas vendi muito pouco. Está aqui, eu vou tirar o preço, porque depois eu ponho o meu, que eu trouxe de casa, que está lá. Muito obrigada, porque esse aqui eu tenho que repor na feira. Muito obrigada. Mas eu reponho. E esse aqui, então, eu tenho outra coisa boa que eu pus aqui, que meu filho, eu tenho 2 filhos, um é engenheiro agrônomo e zootécnico, e o outro é engenheiro mecânico. Infelizmente, meus filhos não são muito dados à poesia. Eles dizem que apreciam as da mãe, né? Mas aí eu encontrei uma poesia que o meu filho, que hoje está com 40 anos, ele fez um poema obrigatório na escola, porque pediam, e esses dias eu achei, porque eu guardo com carinho tudo que me dão, meus alunos, tudo, e eu peguei o poema que ele fez na escola e dei essa surpresa para ele, porque ele tinha 11 anos, e a professora pediu, e ele disse, mãe, eu não sei fazer poesia, eu disse, tu tem que fazer, tu me dá, eu ajeito um pouquinho, mas foi ele que fez. E o meu neto, não tinha bem 7 anos, ele escreveu uma coisinha aqui também, que eu disse, vou pôr o do meu neto aqui. Ele estava terminando a alfabetização, está por aqui, o João Pedro. E aí ele ficou muito contente. Imagina, agora. Que legal. Ele tinha 7. Onde é que está o do João Pedro, meu Deus? Será que não está aqui? Esse eu acho que... Ah, não, está aqui. O João Pedro um dia escreveu, eu tinha um caderno de poesia, e ele disse, vó, eu também vou fazer uma poesia. Ele não tinha bem 7 anos. Está lá com letra cursiva, e eu peguei e pus aqui para ele se entusiasmar também. Que bacana. Então é isso. E agora eu vou ter um neto novinho, porque eu só tenho um de cada filho. Minha família virou tudo homem. Aí eu escrevi os netos, só que eu tenho um de cada filho. Que o João Pedro é esse que escreveu, o outro já está com 20 anos, em Santa Catarina. Aí não sei se eu posso depois ler o poema que eu fiz para os netos. Eu acho que sim. Eu acho exatamente. Sabe, Irene, assim, eu estou aprendendo muito com essa pessoa aqui, porque eu vi que ela é assim, além da serenidade que ela passa, é uma pessoa, acho que muito espiritualizada. Eu gosto muito disso. Muito obrigada. É uma coisa muito boa, eu agradeço. Eu fico muito feliz quando eu posso trazer aqui para o canal pessoas que têm uma história tão bacana, que fomentam a cultura, mas que, acima de tudo, tem o afeto pulsante. Isso é inerente do escritor, isso é inerente do poeta, né? Mas o afeto nos move, né? E isso é muito bacana, porque a gente hoje, cada vez mais, precisa se dar conta da importância do afeto nas nossas relações, no cotidiano, né? Isso é vida, isso é pulsar. Nós não somos uma máquina, nós somos seres, às vezes nem tanto humanos, mas seres que podem sim se tornar humanos. Não, e neste mundo que dizem não é que dizem, a gente sente que há muita violência, muito antagonismo. Acho que é tão importante as pessoas que podem cultivar o que tem dentro de si esse desejo. Eu sempre digo que nós precisamos cada vez mais de pessoas que equilibrem esse mundo com energias boas, passem coisas boas, porque eu acho que esse é o jeito da gente combater o que há de mal na nossa sociedade, é transmitindo coisas boas.
Com certeza. Eu acho que isso Que ajuda a bom gente a se encontrá-la. fortalecer. Muito Gostei muito, obrigada. obrigada, Eu Patrícia. agradeço imensamente, Hum, né? Assim, esses presentes aqui eu vou guardar com muito carinho, vou ler aqui no canal, já que é uma das atividades que eu também faço, né? Sei que talvez hoje também tenha dado um pouco de barulho. A gente está sim, aqui, né, no meio de pessoas, então vai acontecer isso. Isso é da vida também, né? E eu quero te agradecer imensamente pela eu que agradeço. oportunidade de ter conversado contigo e ter trazido tanta riqueza através de uma simplicidade. Bom, todos dizem que eu sou muito humilde, porque assim, uma pessoa que nasceu, se criou, desenvolveu um trabalho no meio rural, assim, sempre tem parece que esse medo não, porque eu não tenho, eu já tive que fazer muitas coisas para o público, mas traz essa simplicidade que eu quero manter em mim. Eu sempre digo que são duas coisas que eu quero cultivar, a simplicidade e o meu jeito criança. Essencial. Eu Eu disse que eu também. não perca nunca o meu jeito Isso, criança de ser. Por isso que eu trabalho com criança, exatamente. mesmo estando aposentada de professora, de técnica, de outras atividades que já desenvolvi na vida, mas esse jeito de criança, de brincar, quando eu vejo criança, eu estou lá no meio deles. E isso tem que estar vivo dentro da gente, porque isso é criação, é potência. A gente, por muito tempo, parece que assim, o adulto é adulto, não é mais criança. Um adulto, sem alimentar a sua criança, fica ranzinza. É. Fica ranzinza, fica Tudo frio, fica está distante. ruim, tudo se Não. queixa de tudo, ficam doentes. Exatamente. Então, vamos cultivar a nossa crença. Então, com uma imensa gratidão, eu vou me despedindo de vocês, Sim. né? E nós vamos passar então para a Irene poder fazer a leitura, né? E Que eu te eu fiz para os agradeço meus imensamente. netos. Que Só que legal. agora eu estou com a felicidade de saber que eu estou recebendo outro neto, o Francisco, que ainda vai nascer. Que Mas eu bom. fiz esse enquanto tinha o Eric e o João Pedro. Aos netos. Quando a correnteza implacável do tempo foi acelerando o passar da minha idade, levando consigo alguns afetos, sobrou o espanto de ficar mais só. Recebi então a ventura de ganhar netos, pela imensa graça de tornar-me avó. Dos meus filhos, os seus filhos, os meus netos são o melhor presente. Alegrias que me deixam fortalecida, tesouros a enriquecerem minha vida, tornando-a abençoada, mais contente. Meus netos são estrelas a bordar meu céu, são luzeiros a clarear o meu caminho. Enquanto viver, quero tê-los no coração e dedicar-lhes todo o meu amor e meu carinho. Com seus pais, sejam felizes e abençoados. Eu digo isso para todas as crianças do mundo. Sejam pessoas dignas e honradas. Da fé, da justiça, mantenham acesa a chama. Sejam no amor e no trabalho realizados, sem esquecerem desta avó que tantos ama. Eu só tenho uma palavra: gratidão. Eu que sou grata pela oportunidade, por divulgar esses trabalhinhos simples, mas feitos com todo o coração. Simples e que são da alma. Que cada vez mais a gente possa reintegrar a nossa alma em nós. Fazer da nossa criança um fomento à vida, expandindo o afeto por onde a gente caminhar. Então, como eu venho dizendo, sejamos luz. Até a próxima.